Convido agora ao palco para atuar como moderador do segundo painel, cujo tema é Transparência da Fiscalização, o senhor Márcio de Carvalho Silveira Bueno, diretor de regulação do Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, IBRAC. Vamos aplaudi-lo, por favor. Convido agora os painelistas Rodrigo Zerboni, conselheiro da Anatel. O senhor Carlos Eduardo de Faria Franco, diretor de Relações Regulatórias da TIM. E o senhor Floriano Azevedo Marques Neto, professor da Universidade de São Paulo. Tudo bem, Márcio? A palavra é sua. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início agora ao painel sobre transparência na fiscalização. Hoje, mais cedo, nós tivemos na palestra do ministro Cueva, ele dizendo que transparência é o melhor remédio, e aqui nós vamos ter a oportunidade de ouvir a visão do professor Floriano, da agência, e também de um regulado sobre qual a expectativa de transparência na fiscalização, que, obviamente, é muito importante para que seja garantido devido ao processo legal. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Floriano. Estamos sem microfone? Não. Boa tarde a todos. Inicialmente, queria agradecer o convite feito para participar desse primeiro seminário de fiscalização e discutir aqui esse tema, não só perante um público que eu vejo aqui de alta qualificação, como com o conselheiro Zerboni, com a visão do mercado, enfim, tentando trazer alguma, não luz, mas alguma reflexão sobre a atividade de fiscalização à luz da transparência. E o que eu vou procurar falar aqui é um pouco, talvez, na linha do que o ministro Cueva designou, e eu só iria um pouco além. Eu diria que a transparência ela não é apenas um melhor remédio, mas ela é, além de um remédio, um antídoto para todos os desvios possíveis, que não se quer, obviamente, na atividade fiscalizatória. Como é que eu organizei aqui a minha intervenção? Primeiro, eu vou falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre o papel da atividade fiscalizatória dentro da atuação do regulador. Logo na sequência, desdobrar um pouco o que nós podemos entender por transparência na atividade de fiscalização, sob meu ponto de vista, como ela se apresenta, como ela se coloca, quais são os reflexos dessa ideia geral de transparência na atividade fiscalizatória. Logo na sequência, eu vou abordar a transparência na fiscalização, um pouco tratando de alguns problemas que a experiência prática nos mostra na atividade fiscalizatória, particularmente no setor de telecomunicações brasileira. E depois, no finalzinho, eu queria tocar rapidamente na transparência para a fiscalização, pondo em pauta o debate sobre, já antigo debate, sobre o quanto que os fiscalizados têm que abrir seus dados para permitir a atividade de fiscalização. E começo já falando da inserção da atividade de fiscalização dentro das competências regulatórias. A fiscalização é uma das competências próprias ao regulador, junto com a normatização, junto com a atividade adjudicatória, junto com a atividade de recomendação, junto com a atividade de sanção. A fiscalização é parte do arcabouço de competências que o regulador deve exercer. E a atividade de fiscalização, ela é muito ampla. A atividade de fiscalização, se nós fôssemos resumir de maneira didática, ela compreende o monitoramento permanente da atuação do regulado, tanto individualmente quanto em termos de atuação setorial global. Ela compreende inspeções de rotina, atividades feitas pelos fiscais
no exercício do seu acompanhamento in loco, podemos dizer, ela envolve a solicitação de informações, a requisição de informações para formar o arcabouço de elementos que vai pautar a atividade fiscalizatória, e ela envolve medidas excepcionais, no caso do setor de telecomunicações, buscas e apreensões, apuração de denúncias, verificações in loco de irregularidades que possam estar sendo verificadas. O que é importante para nós bem colocarmos o tema da fiscalização na atividade regulatória? Que a fiscalização é uma atividade permanente que tem como objetivo fundamental assegurar a regularidade da atuação dos regulados. É dizer, a atividade da fiscalização deve buscar assegurar a qualidade e a regularidade das obrigações dos agentes regulados no setor de telecomunicações, tanto autorizatários quanto concessionários. O que me leva a dizer que há um desvio quando a atividade fiscalizatória passa a ser caudatória da perspectiva sancionatória. Ou seja, a boa fiscalização é aquela que se revela diuturnamente no acompanhamento, na verificação de uma conformidade de atuação dos regulados. O fiscal deve se satisfazer, deve se colocar com uma perspectiva positiva quando, exercendo a fiscalização efetiva, concreta, regular, ele verifica que o regulado está agindo bem. Não pode se dar por frustrado o fiscal que exerce exaustivamente a atividade fiscalizatória e não consegue lavrar nenhum auto de multa. Isso não é frustração da atividade fiscalizatória. Isso é verificação de que a atividade fiscalizatória, por que não dizer a regulação setorial, está produzindo uma atuação conforme que torna desnecessária, torna despicienda a atividade sancionatória. Portanto, temos que ter sempre em vista que a sanção é uma consequência patológica e, queremos todos, excepcional do exercício da atividade fiscalizatória. Nem podemos acreditar que a fiscalização deve existir apenas para punir, nem podemos acreditar que toda a ação de fiscalização deve resultar necessariamente numa competência sancionatória. Feitos esses prolegômenos, posso entrar no segundo plano, que é o principal dessa conversa nossa aqui, que é abordar a transparência dentro dessa atividade de fiscalização. A transparência é um termo conceitual que não é muito tradicional no mundo jurídico, não é muito tradicional no mundo do direito administrativo, né? Nós, administrativistas, trabalhávamos ou trabalhamos mais durante muito tempo com publicidade, devido processo, contraditório. Transparência é um conceito que vem de fora do mundo jurídico e é apropriado pelo direito, inclusive sendo incorporado ao direito positivo, como eu vou abordar mais à frente. E, portanto, ele traz para nós, do mundo jurídico, uma certa dificuldade de compreender as acepções possíveis do que nós entendemos por transparência. E eu, refletindo sobre isso, verifiquei que a transparência é, claro, decorrência do princípio constitucional da publicidade. Mas ela é mais do que a mera publicidade. A transparência não se resume, não se exaure na simples ação de tornar públicos os atos dos agentes públicos. A transparência é um modo de agir, ou ela é um imperativo de uma maneira determinada de agir que está na base do que os juristas mais contemporâneos chamam de princípio da boa administração e que faz parte até mesmo de um direito subjetivo de todo cidadão a ter em seu favor a transparência da ação administrativa. E a transparência na atividade fiscalizatória envolve várias medidas, envolve o asseguramento de várias garantias. Não vou aqui exaurir essas garantias, seria muito longo, mas só para lembrar, o dever de transparência se revela no dever de notificação dos atos de fiscalização, que está nos regulamentos infralegais do setor, que está na Lei de Processo Administrativo, envolve uma dimensão importantíssima de regularidade e isonomia na atuação fiscalizatória. Embora o fiscal tenha, inerentemente à sua atividade, uma margem de discricionariedade, ele não pode manejar essa discricionariedade ao seu alvedrio, ao seu talante, ela tem que ter parâmetros, por exemplo, de regularidade, de normatividade, de isonomia.
Isso envolve o conhecimento, o acesso pleno aos documentos, tanto de autuação como de processamento de fiscalização. Envolve, em certos momentos, o conhecimento de denúncias que são formulados contra o fiscalizado, para que ele saiba e possa se defender, princípio da ampla defesa, sobre o teor do que lhe está sendo imputado. E também, por que não dizer, isto é uma dimensão fundamental, a transparência envolve não apenas o amplo acesso aos documentos produzidos pela fiscalização, como o acesso concomitante à produção desses documentos. Né? Não há nada que turve mais, não há nada que impeça mais o cumprimento do dever de transparência que a seletividade no acesso aos documentos, que muitas vezes, não estou fazendo uma acusação leviana, muitas vezes se traduz na autuação, mais do que na produção, na autuação seletiva de documentos. Quem de nós não se deparou, não refiro-me aqui exclusivamente ao setor de telecomunicações, com situações em que se dá acesso ao processo, mas não se sabe se neste processo estão colacionados, estão encartados todos os documentos produzidos no agir fiscalizatório, no agir investigativo. Para não dizer que eu estou acusando aqui o setor de telecomunicações, trago um exemplo do que ocorre muitas vezes, desafortunadamente, em inquéritos civis públicos, no Ministério Público, em que os documentos são, alguns guardados na gaveta, outros autuados. E quando se quer vistas, princípio da transparência, se franqueia a vista de um processo que é um nada. Né? Porque os documentos que realmente são relevantes não são autuados, portanto, não são franqueados à transparência. Então, esse arcabouço de providências, de medidas, de garantias, ao meu ver, neste arcabouço reside o cumprimento do dever de transparência. Muito bom. Isso é quase um consenso. Né? Aonde que a coisa começa a complicar? Na prática. Na prática. Por quê? Isso eu acho que foi muito debatido meses atrás, quando nós tivemos, meses até, mais do que meses, quase ano, quando nós tivemos o advento da Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, porque o debate que sucedeu à edição da lei nos fez lembrar que, na prática administrativa brasileira, muitas vezes o dever de transparência é visto pelo agente público como um impeditivo da eficácia da sua atuação. O dever de transparência, muitas vezes, é visto, não por todos, é certo, mas por muitos dos agentes públicos, por agentes de fiscalização, como um tolimento ao cumprimento do seu dever. Quando, na verdade, se nós formos refletir a fundo, o dever de transparência é uma proteção do próprio agente público. É uma garantia de que a sua atuação vai estar blindada, vai estar protegida a questionamentos futuros, judiciais, midiáticos, administrativos. Dizia já um célebre jurista americano que a luz do sol é o melhor detergente. A transparência, portanto, não deve ser vista, não pode ser vista como um impeditivo, um tolimento à ação do fiscal, mas ela deve ser vista pelos próprios agentes públicos como um mecanismo que protege, resguarda e fortalece a sua atuação e torna ainda mais inquestionável o seu ato de autoridade, o seu ato de fiscalização. A transparência, portanto, me parece, isso é óbvio, é a regra, deve ser a regra na ação fiscalizatória. Se ela deve ser a regra, claro, isso admite, isso permite algumas exceções. Mas essas exceções devem ser, de um lado, absolutamente, como toda exceção, raras, e, de outro lado, motivadas. Situações em que a transparência cede temporariamente, ao meu ver, lugar ao sigilo ou a uma certa reserva de transparência. Situações em que se tem uma busca e apreensão, que o dever de informar, de tornar público ex ante, impedirá o resultado pretendido. Situações em que se garante, por lei, o sigilo da fonte do denunciante. Situações em que, comprovadamente, a divulgação prévia ou a divulgação de um documento, num momento específico da instrução processual, compromete a atuação fiscalizatória. Mesmo nessas situações,
e isso é um dado que eu acho fundamental de termos em vista, mesmo nessas situações, é fundamental que a transparência retome ao processo imediatamente após o cumprimento do evento que justificava o sigilo. Se, admitamos, não é possível ceder à transparência para informar ex ante uma busca e apreensão que poderia ensejar que o fiscalizado desse cabo a provas de uma infração, isso não contamina, não segue após a realização, imediatamente após a realização da tal busca e apreensão, da constatação, da lavratura do auto de constatação. A partir daí, o processo deve ser tornado transparente, porque não mais permanece a situação que, excepcionalmente, justificava a transformação do que é transparente em algo provisoriamente opaco. Isso se reforçou, faço uma breve nota de rodapé, isso se reforçou com o advento, já referido, da Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, que consagrou o direito do acesso à informação e, por conseguinte, a transparência ensejadora do acesso à informação como um direito fundamental. Portanto, vejam só que interessante, não apenas o fiscalizado, mas o cidadão, de uma maneira geral, tem um direito à transparência. E como nós vamos modular os interesses, como nós vamos modular os direitos subjacentes a isso? Né? A partir de um ponto de equilíbrio em que há que se consagrar a transparência sem comprometer outros direitos. Debates esses que, desde o advento da lei de acesso à informação, têm sido travados nas mais diferentes searas, nas mais diferentes instâncias. Por exemplo, na divulgação do salário de servidores, se discute lá segurança, individualidade, intimidade do agente público vis-à-vis o dever de informar o salário para consagrar o direito que o cidadão tem de ser informado sobre quanto ganham os agentes públicos. Claro, há situações em que a fiscalização amealha informações que são cobertas pelo sigilo empresarial. Esse sigilo deve ser resguardado sob pena de comprometer estratégicas da pessoa jurídica. Mas, por outro lado, não faz sentido que essas informações tornem toda a ação fiscalizatória sigilosa, pouco transparente, não acessível. Entramos já, portanto, nesses últimos minutos, na questão da atuação fiscalizatória e da transparência na atuação fiscalizatória que nós encontramos no setor de telecomunicações. E aqui residem algumas questões, alguns problemas que eu, com o pouco tempo que eu tenho, gostaria apenas de pontuar. Primeiro, é um déficit de transparência, insisto, alargando um pouco o conceito de transparência para além da mera publicidade, um déficit de transparência naquilo que eu designaria a excessiva deferência ao fiscal de base. O que é esse evento? Eu sinto que, muitas vezes, na atuação do regulador, existe dos órgãos superiores, dos órgãos hierarquicamente situados acima do fiscal, que está lá na unidade regional, no escritório regional, um comportamento que em si é positivo, de prestigiar o fiscal, de respeitar a atuação do fiscal que está lá, como diriam os velhos sindicalistas, no chão de fábrica. Isso é um princípio, em tese, muito bom. Mas se essa deferência se exacerba, nós estamos comprometendo a transparência. Por quê? Porque a ação do fiscal ela tem um dado de unilateralidade. O início de uma ação fiscalizatória com potencial de se transformar numa medida sancionatória é um ato de um agente que vai gerar consequências a partir daí. Se as defesas, os recursos, as instâncias de superintendência, as instâncias do Conselho, são tomados como afronta ao respeito que se deve ao fiscal de base, nós estamos comprometendo a transparência do processo fiscalizatório como um todo, que se inicia com a ação concreta do fiscal e só vai se encerrar na decisão final dentro dos escalões hierárquicos que o regimento, a legislação, autoriza. Então, este é um princípio que nós temos que refletir com bastante calma. Me apoquenta ver, muitas vezes, quase um adesismo das instâncias superiores do regulador àquilo que foi feito, muitas vezes em equívoco, porque todos nós erramos pelo piso, pelo fiscal de base, por
trás do palio da deferência ou do respeito ao prestígio ao agente de fiscalização que está lá na unidade regional, no escritório regional. Segundo tema que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o tema do que eu vejo muitas vezes, e comprometendo a transparência, no embaralhamento entre a atividade de fiscalização e a atividade normativa. Fiscal, em qualquer seara, é praticante de atos concretos, atos administrativos de efeitos materiais. Não se pode confundir a atividade de fiscalização com a atividade de normatização. Normas, mesmo infralegais, normas regulatórias, são comandos gerais e abstratos, que vinculam o emissor. Quando nós transferimos competência regulamentar ou normativa para o agente competente para a prática do ato, passamos a produzir uma miríade de normas que, na verdade, de normas nada tem. Ofícios, orientações, instruções que rompem a estrutura, o arcabouço normativo que foi construído e assegurado para o agente regulador. E aí, por que isso se torna menos transparente? Porque a aderência entre a ação concreta, ato de fiscalização, e a normativa geral e abstrata permite que a normativa geral e abstrata seja um holofote a iluminar e, portanto, tornar mais transparente a ação do fiscal. Quando nós admitimos que esse agente de fiscalização também normatize a sua própria atuação, nós tornamos isso interno à cognição do fiscal. E nós, então, maximizamos a discricionariedade, quase a tangenciar o ponto do arbítrio. Devo fazer nota também que o regulamento de fiscalização da Anatel, embora não fale expressamente em transparência da fiscalização, avançou em vários pontos positivos no sentido da maior transparência da atuação de fiscalização. Faço referência, por exemplo, à definição das instruções e procedimentos de fiscalização, a obrigatoriedade de divulgação na página da Anatel desses procedimentos e instruções na internet, a divulgação das diretrizes da fiscalização, e me estranha um pouco, talvez depois o conselheiro Zerboni possa falar, do porquê não também dar publicidade, divulgação e transparência ao plano operacional de fiscalização. Caminhando um pouco mais, eu vejo ainda dois aspectos na fiscalização do setor de telecomunicações que tangenciam o tema da transparência. O primeiro, ou a primeira patologia que eu identifico é o que eu chamo de voyeurismo fiscalizatório. O que é esse voyeurismo fiscalizatório? Ninguém discute que a ação de fiscalização merece ter acesso amplo às informações necessárias à concretização da sua atividade. Precisa, óbvio, falei já no começo dessa fala, falei da necessidade de se ter informações, solicitações de dados, etc. O que me parece, muitas vezes, se convolar, avançar para um voyeurismo fiscalizatório. O que é isso? É pedir informações que não se sabe bem para que servem. Mas eu quero ver tudo, eu quero ver tudo, quero ver tudo, quero saber. E aí você tem uma produção de informações que se obrigam os regulados a fornecer, muitas vezes tangenciando um contexto de quase afogamento em ofícios que não tem serventia nenhuma, que nem mesmo o fiscal sabe o que ele vai fazer, como ele vai processar aquelas informações. Ou seja, é uma solicitação de informações meramente para satisfação do desejo de conhecer do agente de fiscalização, sem nenhum desdouro à sua atividade. E que produz uma quantidade de informações, olha que interessante, que compromete a própria atuação do fiscal. Porque ele se afoga em documentos, dados, informações, que nem bem ao certo sabe o que vão prestar para a sua atividade. E logo, traz uma outra questão, né? O que fazer com esse volume imenso após a atuação fiscalizatória? Ou seja, o descarte dessas informações é seguro? Há garantias de que esse cabedal enorme de informações carreadas ao fiscal será descartado de maneira adequada? Portanto, há que se ter, em nome da própria transparência e efetividade da fiscalização, uma certa moderação, no sentido de dizer, eu quero este dado, porque esses dados permitirão verificar o que eu estou mandatado a fazer. Segunda e última patologia que eu queria chamar a atenção
diz respeito, segunda e penúltima que eu queria chamar a atenção, há uma certa assimetria da transparência, no sentido de que, muitas vezes, a atuação de fiscalização é transparente quando informa quando começa a fiscalização, mas não tem a mesma transparência em dizer quando ela acaba. E o regulado, o fiscalizado, muitas vezes não tem ideia de quando esse processo de fiscalização vai se encerrar, ou se é que ele já se encerrou. A fiscalização permanente me lembra aqueles inquéritos militares que eram abertos na ditadura e não terminavam, justamente para manter o investigado, o inquirido, numa permanente tensão de que ele estava sendo investigado. Há que se ter começo, meio e fim da ação regulatória. E, por fim, há um desvio que eu queria chamar a atenção, dentro desse contexto, que é o exacerbamento do manejo do princípio, do conceito, do instituto, do óbice à fiscalização. A ideia de óbice à fiscalização é uma ideia importante para impedir, tolher que o regulado haja com má-fé, coibindo a ação do fiscal, impedindo, turvando a ação do fiscal. Esse é um princípio importante, que, de certa forma, coloca um elemento de tensão para que o regulado não queira desviar o foco da ação do fiscal. O que eu vejo hoje na Anatel é que o instrumento excepcional virou uma regra. E que, muitas vezes, é mais comum você ter processos de apuração por óbice à fiscalização, qualquer que seja o atraso, a demora, a dificuldade que se cria no provimento de informações, sem se preocupar se realmente há uma conduta deliberada que, ao meu ver, constitui a hipótese fática justificadora da incidência no óbice à fiscalização. Portanto, há um manejo ad terrorem desse conceito, ao meu ver, alargado, que compromete a própria ideia de uma fiscalização liana, fidalga, que faz parte do corolário da transparência. Chego ao final, passando um pouquinho do meu tempo, para tocar num último ponto, e esse realmente o final. Vistos os problemas, os fundamentos, os problemas que eu identifico para termos uma efetiva transparência na fiscalização do setor de telecomunicações, eu queria só tocar rapidamente numa discussão que é candente desde 2009, pelo menos, no setor, que é a transparência para a fiscalização. Aí não mais a transparência no âmbito da atividade da fiscalização, mas a transparência que, muitas vezes, a fiscalização exige das operadoras para poder funcionar. E aí eu me refiro a alguns aspectos, como acesso online às telas do sistema, o fornecimento de informação tratada, o acompanhamento e monitoramento das atividades das operadoras, que tangencia ou toca um problema de segurança, de confiabilidade e de sigilo das comunicações, tocando no direito dos indivíduos a ter uma incolumidade das suas comunicações. Por quê? Porque nós sabemos que esta abertura permite que o agente da fiscalização, de cuja honestidade não se desconfia, tenha acesso a informações não só de como a operadora está prestando serviços, mas, muitas vezes, de como seus usuários estão fazendo uso desse serviço. E isso nos coloca diante de uma outra interface, que é a fronteira entre transparência e intimidade, transparência e proteção das comunicações. Esse tema foi um pouco colocado no freezer, não está resolvido, mas me parece que enfrentá-lo de maneira bastante séria e segura envolve saber o que, para que e como esta demanda de transparência das informações dos operadores efetivamente acrescentaria a uma maior eficiência da fiscalização, sem comprometer de maneira inconstitucional, ao meu ver, a garantia de inviolabilidade do sigilo das comunicações. Fico por aqui esperando ter um tempo ao final para debater alguns pontos que não ficaram efetivamente claros na minha exposição. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Achei bastante interessante a perspectiva de que a transparência não é apenas um direito do administrado, do regulado, mas também uma proteção para o próprio agente público. E agora, nós todos estamos ansiosos para ouvir o conselheiro Zerboni responder às provocações do professor Floriano, mas